Ainda em pé, irmãos, agora queremos ler a palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu sei que hoje, não é como antigamente, todo mundo vinha com a Bíblia para a igreja. Alguém está com Bíblia de papel aí? Quem trouxe a sua Bíblia? Hoje, quem tem Bíblia no celular aí? Levanta aí a sua Bíblia. Tudo bem, hoje as Bíblias no celular ganham, né? Obviamente que tudo é bênção, né? A palavra de Deus no seu celular. Antigamente, quando o pastor diz assim, vamos abrir a Bíblia, todo mundo abria a Bíblia, né? E o fato de você abrir a Bíblia ajuda você a conhecer mais os textos, a conhecer aonde estão localizados os textos. Tem gente que às vezes você fala assim, abra sua Bíblia em Abacuque. O cara pensa assim, abra onde? Abra sua Bíblia em Sofonias. Do que o pastor está falando? A pessoa nem sabe. E se abrir, ela não sabe nem onde procurar, né? Fala para abrir o Evangelho de Mateus. Ela começa aqui no comecinho da Bíblia, né? Tem gente que ele já sabe que o livro de Mateus é um dos evangelhos, está lá no Novo Testamento, então ele já abre mais ou menos aonde é. Ele já acostumou a manusear a palavra de Deus. Aqui no culto, até por uma questão de didática, a gente usa esse telão abençoado. Eu coloco aqui a palavra para os irmãos repetirem. Para o nosso aprendizado é muito bom, graças a Deus. Mas eu queria que você tivesse o hábito, mesmo que você não tenha o livro de papel, a Bíblia de papel, para trazer para a igreja, para abrir, né, e tal, porque isso exercita, além da palavra, do conhecimento, né, muitas coisas, mas que você anotasse os textos bíblicos, porque eu tenho certeza que você lê a Bíblia todo dia. Aleluia. Eu tenho certeza que você lê a Bíblia todo dia. Então, quando você fosse ler a Bíblia, você pensa assim, o que o pastor falou ontem mesmo? Eu anotei aqui, peraí, Atos capítulo 2. E aí você vai ler, vai trazer a memória. Porque de repente chega segunda, terça-feira, você já esqueceu o que o pastor falou, o que não falou. Domingo que vem eu vou começar uma série hoje de 4 ministrações, né? E para você gravar. Então usa pelo menos o teu celular aí, para você anotar. Poxa, Atos capítulo 2. O pastor vai dar um título para essa ministração. Você anota o título, anota pelo menos os textos, aquilo que o pastor falar que chama a tua atenção. Poxa, vou anotar isso aqui. E durante a semana, vai lá, olha o texto, pega a palavra, para você exercitar, gente. Porque senão, a apreensão que a gente tem, nos próximos 10 anos, os crentes não vão saber mais manusear a Bíblia. E aí, se você não souber, vai chegar um aloprado, vai falar qualquer coisa, vai dizer que está na Bíblia, e tu vai acreditar. E tu vai achar que realmente é verdade. Vai falar bonito, vai usar palavras, porque o grego, porque o hebraico, e aí você cai de gaiato e é enganado, porque não lê. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque os de Bereia chegavam em casa e examinavam as escrituras, se as coisas faladas pelos apóstolos eram de fato assim. Eu não tenho medo nenhum de você chegar em casa e conferir. Deixa eu ver, aquela palavra do pastor, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu pesquisar aqui nas escrituras. Como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso. Nosso auditório aqui, graças a Deus, ama a palavra. E não falo da boca para fora, porque vocês prestam atenção, participam com o pastor, e isso é maravilhoso. Mas se a gente aprimorar um pouquinho mais com esse detalhezinho durante a semana, então hoje, anota, pega o teu celular, põe lá no bloco de notas lá o teu celular e anota, põe os versículos lá. Vamos ser uma igreja que vamos crescer muito na palavra esse ano em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então vamos lá, Atos capítulo 2, a partir do verso 41, todos lendo bem bonito, vamos lá? Então, os que lhe aceitaram a palavra, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém? Podem sentar, queridos.
Hoje, nós vamos iniciar uma ministração, uma série, que vai abençoar demais a vida da igreja. Fala assim comigo: os 4 pilares de uma igreja vitoriosa. Fala assim: 4 pilares de uma igreja vitoriosa. Onde está a igreja? Onde está a igreja? Onde está a igreja? Estamos aqui reunidos em nome do Senhor, amém? Veja só, a igreja apostólica ou a igreja primitiva, os primeiros cristãos, depois do Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, e milhares de pessoas aceitaram a Cristo, e 3.000 foram batizados, e a partir daquele momento, oficialmente se estabeleceu a igreja de Cristo. E Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, nos mostra como que essa igreja funcionava de forma muito prática. Esses versículos do 42 ao 47 mostra o dia a dia dessa igreja tão viva e tão atuante. É a luz da vida. Uma igreja viva e atuante. Amém? Fala comigo, uma igreja viva e atuante. E essa igreja, ela vive uma prática desses 4 pilares que abençoam a nossa vida pessoal e a nossa vida como comunidade, como igreja. Crentes fortes, crentes abençoados e uma igreja forte e uma igreja abençoada. Veja, tudo que você vai ler do versículo 43 até o 47 é a partir do que eles praticavam no versículo 42, quando ele diz: e perseveravam, lê comigo, e perseveravam no quê? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Grava isso. Eles não faziam isso esporadicamente. Eles não faziam isso quando dava tempo. Eles não faziam isso quando o pastor Pedro colocava na agenda da igreja. Não, eles faziam isso perseverando, ou seja, regularmente. Era a prática da igreja cristã vivenciar esses 4 pilares. Quais são esses 4 pilares da igreja? E perseveravam nisso, atitudes regular. E você vai entender hoje por que esses pilares são tão importantes a gente viver. Então, eles perseveravam. Número 1, fala comigo assim: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Eles praticavam esses 4 princípios poderosos. Mais uma vez, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Agora vejam, esses 4 pilares da igreja não estão aqui apenas para bonito, não estão aqui apenas para o crescimento da igreja, o que já é de grande importância, mas não estão aqui somente para fortalecer os crentes, mas ele tem um papel de proteção da igreja maravilhoso e extraordinário que você vai aprender agora. Aprendendo e aprofundando um pouquinho mais nessa revelação, nós aprendemos que tudo que está no Novo Testamento foi profetizado ou vivenciado de uma forma figurativa no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós vemos um desenho, um modelo daquilo que se aplicava na Nova Aliança, na igreja. Esses 4 pilares nós vamos encontrar lá na Antiga Aliança. Perceba só, põe aqui para mim a foto do tabernáculo. Nós vamos ver os 4 pilares da igreja no desenho do tabernáculo. Eu li o texto aqui na hora da oferta, que Moisés chamou o pessoal para construir o tabernáculo. E o tabernáculo era esse retângulo, sustentado por 60 colunas, fechado por um véu. Tudo que foi colocado no tabernáculo era da melhor qualidade. Tinha muito ouro, muita prata, muitos panos preciosos. E tudo aqui aponta para Jesus, né? Quem sabe um dia a gente vai fazer um estudo só do tabernáculo. Mas o que eu quero que você veja aqui hoje,
que você veja exatamente os 4 pilares da igreja aqui no tabernáculo. Quando o sacerdote entrava nesse espaço, esse espaço, como eu falei, era cercado por uma cortina, ninguém conseguia enxergar o que estava dentro do tabernáculo. Somente o sacerdote, quando entrava por essa porta, ele dava de cara com 2 utensílios. O primeiro utensílio é chamado de altar do holocausto ou altar do sacrifício. O primeiro utensílio é chamado de... O segundo é chamado de bacia de bronze. É o chamado de? Muito bem. O sacerdote entrava com o cordeiro, parava no primeiro utensílio para imolar o cordeiro, matar o sacrifício, aspergir o sangue. Depois ele saía com as mãos sujas de sangue e ia para bacia de bronze e lavava as suas mãos com água na bacia de bronze. O que fala o altar do sacrifício? Esse sacrifício aponta para o sacrifício de Jesus, o cordeiro que foi morto. O que aponta a bacia de bronze? O lavar da palavra. A água na Bíblia é simbolizada pela palavra de Deus. Então ele lavava suas mãos, se purificava na palavra. Por que a bacia tinha que ser de bronze? Porque bronze na Bíblia simboliza condenação. O Cristo que foi condenado. Ou seja, tudo que aprendemos na palavra tem como base o sacrifício de Cristo Jesus. Então, logo na entrada do tabernáculo, nós encontramos o primeiro pilar que sustenta a igreja, que é o ensino ou a doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? Em que se baseava a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos nada mais é do que o ensino de Cristo. Era isso que os apóstolos pregavam. Paulo, que era um apóstolo do Senhor, quando ele chegou na cidade de Corinto, ele escreve dizendo assim: olha, quando eu estive aí com vocês, eu não quis falar de outro assunto, a não ser Cristo e esse crucificado. O assunto que eu levei para vocês era Cristo e o sacrifício de Cristo. O que ele simboliza? Que tudo está firmado naquilo que Cristo fez, na obra consumada do Calvário. Então, esses 2 elementos, essas 2 peças do tabernáculo falam do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo na nossa vida, através da palavra de Deus. Então aqui nós já encontramos, logo de cara, o primeiro pilar, que é o ensino de Cristo. Fala assim, ensino de Cristo. Depois, esse espaço onde ficava o altar do holocausto e a bacia de bronze é conhecido como o átrio ou o pátio do tabernáculo. Essa parte mais interior desse outro quadrado dentro do tabernáculo é chamado de santuário. Dentro desse santuário ele encontrava mais 3 utensílios. Ele passava por esses utensílios antes de chegar no Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Tudo aponta para Jesus, tudo fala de Cristo. Mas nós vamos ver o que representa esses 3 utensílios dentro do santuário. Quando o sacerdote entrava no santuário, ele já tinha sacrificado o cordeiro, ele já tinha se purificado na água da palavra. Agora ele entrava no santuário. Do lado esquerdo, ele encontrava o candelabro ou a menorá. A Bíblia diz em Apocalipse que João viu. João olhou para trás e ele diz: eu vi um candeeiro de ouro, eu vi 7 candeeiros. Ele viu um candelabro, ele viu a menorá, e ele fala assim, no meio dos candeeiros eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E ele vai descrever o Cristo glorioso. Os seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, da sua boca uma espada de 2 gumes. Ele fala do Cristo agora vitorioso, glorioso. E Cristo estava no meio dos candeeiros, aleluia. O candeeiro é uma peça onde tem um ramo central, e desse ramo central 3 ramos para a direita, 3 ramos para a esquerda, centrados, saíam do ramo principal. Está falando
eu e você, nós estamos ligados à videira verdadeira, e a nossa luz brilha se estivermos conectados na haste central, que é Jesus. Então, o candelabro, ele fala da igreja, ele simboliza a igreja, a comunhão da igreja, o relacionamento da igreja, o teu envolvimento com a igreja. Então diga comigo, o candelabro aponta para a comunhão. Depois que ele acendia o candelabro, ele ia para o lado oposto, aonde estava a mesa dos pães da preposição. Semanalmente, ele tinha que entrar ali e organizar esses utensílios e fiscalizar que eles estivessem em pleno funcionamento. E semanalmente ele colocava pães ali naquela mesa. Esses pães falam da comunhão do homem com Deus. É Deus convidando o homem para participar da sua provisão. É Deus chamando assim: vem sentar na minha mesa. Não é gostoso quando você é convidado e você chega na casa de alguém e você senta à mesa? É uma honra. Bênçãos são liberadas na mesa. Aleluia. Agendas abertas para sentar à mesa. Aleluia. Quem está com a agenda aberta aí para... Olha para o irmão, fala: minha agenda está aberta. Pode me convidar para ir lá na sua mesa. Aquela janta maravilhosa. Aleluia. Agora, a mesa dos pães da preposição é o próprio Deus convidando eu e você para participar da mesa dele, do banquete dele. E na mesa dele tem cura, tem livramento, tem perdão de pecado, tem vida, tem abundância. Nós vamos participar da mesa do Cristo hoje. A mesa da preposição fala da ceia do Senhor. A ceia que abençoa, a ceia que fortalece. É o Cristo dizendo: toda a minha vitória da cruz, tudo que eu conquistei na cruz, eu compartilho com vocês. Então agora nós já temos 3 elementos. As colunas, lá de Atos 2, são profetizadas. Altar do holocausto e bacia de bronze fala do... Fala do que, irmão? Fala do ensino de... Não esquece aí, pelo amor de Deus. É muito rápido você esquecer. Aqui aponta para o ensino de Cristo. O candelabro aponta para comunhão. A mesa dos pães da preposição aponta para a ceia do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... O que simboliza a oração? O altar de incenso. O altar de incenso, a fumaça que subia, representava a oração, a adoração. Lá em Apocalipse, João viu no altar, num determinado momento, ele vê na presença de Deus uma taça cheia de incenso, e ele diz: essas são as orações dos santos. A sua oração está lá diante de Deus, subindo na presença do Pai como um incenso. Então nós encontramos aqui nesse lugar os 4 pilares da igreja. Pilar representado pelo altar e pela bacia de bronze. Ensino de Cristo. Altar representado pelo candelabro. Coluna, não altar. Coluna representada pelos mesa dos pães. A ceia. Coluna representado pelo altar de incenso. Oração. Então fala: ensino de Cristo, comunhão, ceia e oração. Agora você vai pegar um negócio poderoso da palavra de Deus. A Bíblia diz que esses elementos foram colocados estrategicamente. Moisés recebeu a ordem de Deus que cada um desses elementos fossem colocados exatamente um ao norte, um ao sul, um a leste e outro a oeste. São posições estratégicas. É como se Deus estivesse cercando o seu povo com uma redoma de uma verdadeira proteção de Deus. E eu declaro que esse mês de fevereiro nós vamos ser cercados pelo cuidado de Deus sobre nós, a sua igreja viva, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora veja só o que está na palavra de Deus
Em Zacarias capítulo 6, versículo 6, ele diz: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos, após eles, vão para a terra do sul. E assim, cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. Ainda, Apocalipse vai falar dos cavalos. O cavalo que vem do sul, Apocalipse 6:8. O cavaleiro que vem do sul é o cavaleiro amarelo, que representa a morte por meio da fome, da doença e da guerra. Nós vamos destrinchar isso durante o mês de fevereiro, mas aqui eu quero dar um panorama geral para você, mas durante a caminhada dessas 4 ministrações, você vai aprender isso, mas eu quero te dar um panorama geral. Apocalipse fala de 4 cavaleiros, que vão guerrear e que se levantam sobre a terra, para gerar morte espiritual, para gerar o engano, o espírito de engano, o espírito de morte espiritual e de conflitos e guerras. São 4 ataques que estão sobre o mundo, porque nada disso é vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua prosperidade. Alguém recebe aí? A vontade de Deus é o teu crescimento. A vontade de Deus é que você tenha saúde. A vontade de Deus está no Salmo 91, que o Senhor fala que Ele nos saciará com longevidade e nos mostrará a sua salvação. Então a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que você seja abençoado, tenha saúde e seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus quer fazer uma obra completa na minha e na sua vida. Tem crente aqui recebendo isso em nome de Jesus? Agora, para isso a gente precisa entender o cuidado de Deus. Porque se de um lado a Bíblia mostra o inimigo atacando especificamente por áreas. O inimigo ataca pelo norte, o inimigo ataca pelo sul, o inimigo ataca pelo leste e pelo oeste. Esses cavalos pretos profetizados em Apocalipse, espalhando maldade, atuam estrategicamente. Porém, sobre a igreja, Deus colocou proteções ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Aleluia! Eu vou pedir ajuda agora do pessoal para me ajudarem aqui. Preste muita atenção. Ao norte, o cavalo preto, ele traz doença, fraqueza. Doença, fraqueza. Cadê o povo da doença e da fraqueza? Eu preciso que vocês olhem o cartaz agora e sejam rápidos para a gente acelerar aí. Onde é que está doença e fraqueza? Isso, fome. Fome e doenças, isso. Vai lá naquele cantinho lá, querida, por favor. O anjo preto ataca trazendo doença e fome. Morte pela fraqueza, pela doença. O cavalo branco traz morte espiritual. Morte, o cartaz que traz morte. Morte é o cavalo branco. O cavalo que vem pelo oeste é o cavalo vermelho, que traz guerras e conflitos. Quem está com guerra e conflito? Guerra e conflito. Pode separar, separa um pouquinho aqui. Isso, fica aqui. Guerra e conflito fica aqui. E o outro vai ficar ali, ok? Pelo sul, o cavalo amarelo ataca com... O que vocês têm aí? Espírito de engano. Vem pastor, espírito de engano. Muito bem. Então, essas são as mazelas. As mazelas. Então, o cavalo preto ataca pelo norte, trazendo doença e fome. O cavalo branco ataca trazendo morte espiritual. Morte espiritual. O cavalo vermelho traz guerras e conflitos. E o cavalo amarelo traz espírito de engano. Agora preste atenção nisso aqui. Da mesma forma como o inimigo trabalha estrategicamente para atingir o mundo,
E nós estamos no mundo, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nada disso foi colocado no santuário e nem essas colunas estão registrados na Bíblia de forma aleatória. Mas há uma bênção reservada para nós aqui em nome de Jesus, de proteção para as nossas vidas em nome de Jesus, de bênção, de instrumento de Deus para te guardar, para te proteger em nome de Jesus, amém? O que nos protege do espírito de engano trazido pelo cavalo preto ao norte, o que nos protege, o que nos guarda contra o espírito de engano, é o ensino de Cristo. Então Deus providencia. Cadê o ensino de Cristo? Cadê o ensino de Cristo? Vem ensino de Cristo. O que nos protege contra guerras e conflitos, Deus providencia o altar da oração. Vai dando glória a Deus aí. O que nos protege da morte espiritual é a comunhão. Cadê a comunhão? Cadê a oração que não subiu aí? Cadê a oração? Ô irmã, né, que ela está prestando atenção na ministração, né? Olhando para o marido subir, essa coisa linda. Isso. Orações aqui do lado, aqui ó, na frente dele, isso, elimina ele. Isso, fica na frente, isso, na frente dessas perturbações, isso. Perturbação está escrito, viu irmãos, não é? Ó, maldade, não, em nome de Jesus, santifica os olhos dos irmãos aí. E por último, fome e doença. Qual é a proteção que Deus colocou? A ceia. Cadê a ceia? A ceia, muito bem, a ceia. Aqui está os 4 pilares da igreja. Pilar número 1, o ensino de Cristo. Eles não estão em ordem de qual é o mais importante, né? Só para a gente saber. Pilar número 2, orações. Pilar número 3, comunhão. Pilar número 4, a ceia. Lá no tabernáculo, o que representava o ensino de Cristo? O altar e a bacia de bronze. O altar e a bacia de bronze. O que representava as orações? O altar de incenso. O que representava a comunhão? Cadê o candelabro? O que está escrito? A menorá, perdão, é porque está escrito menorá, né? É por isso que o Alexandre de Moraes não viu. Aqui, menorá. Não, menorá é comunhão. Isso. E o que nos protege? Lá do tabernáculo, que indicava a ceia, mesa dos pães. A mesa dos pães. Muito bem, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmão, a gente fala assim, né? Olha, o povo tem gente que entende só se desenhar. Hoje eu desenhei. Hoje eu desenhei para você não esquecer os 4 pilares da igreja profetizados lá no Antigo Testamento para nossa proteção, igreja. Vamos ser uma igreja forte, crentes fortes, abençoados, cheios da graça do Senhor. Onde são os crentes que vão viver o melhor de Deus esse ano em nome de Jesus? Atos dos Apóstolos diz que esses 4 pilares operavam maravilhas na igreja. Atos 4:43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os 4 pilares, vivenciados intensamente pela igreja, operavam sinais e maravilhas. 2026 vai ser um ano de sinais e maravilhas. Profetiza comigo, levanta os 2 braços aí, luz da vida. Profetiza, 2026 será um ano de sinais e maravilhas. Toca 5 pessoas e diga: sinais e maravilhas sobre a tua vida, sinais e maravilhas na tua casa, sinais e maravilhas na igreja, sinais e maravilhas no GC, sinais e maravilhas em cada retiro, encontro, em nome de Jesus. Só quem crê joga a mão para cima, dá um grito de glória.
Só um aplaudiu, misericórdia. Aplauda ao Senhor, irmão. Então, presta atenção. Quando o inimigo ataca com o espírito de engano. Vem para frente, pastor Diego, vem para frente. Quando o espírito de engano quer dominar, quer atacar. Irmãos, a gente está vivendo um momento de ataque. O inimigo está atacando, gente. Olha como é atual essa palavra. Como é para hoje. O espírito de engano. Quantas pessoas você encontra? Talvez você mesmo já pensou assim. Olha, meu Deus, a gente ouve tanta coisa. É tanta gente falando tanta coisa. Que eu já não sei mais é nada. Que eu já não sei mais o que acreditar. Quem já ouviu isso? Gente falando assim. Não, eu nem vou ficar mais na igreja porque eu já nem sei no que acreditar. O espírito de engano. O espírito de engano está rondando a igreja e fora da igreja, o mundo sendo atacado por espíritos de engano, pessoas caindo em espíritos malignos que vêm para confundir a mente das pessoas. Elas confundem Cristo com os orixás, elas confundem Cristo, o papel de Maria, dos apóstolos, e santifica quem não é para santificar, e adora quem não é para adorar. É uma confusão desgraçada. A pessoa não sabe, é tanta coisa, ouve tanta coisa, e ela pensa assim: estou confusa, já não sei o que acreditar. E tem aquele que ela aceita tudo. É trevo 4 folhas, é nota de $1, é elefante virado para a porta. Ela cata tudo que está na frente. Ela reza, acende vela para tudo quanto é santo. Espírito de engano. Espírito de engano, trazendo confusão no entendimento. O que destrói o espírito de engano? O ensino de Cristo. O ensino de Cristo. O ensino centralizado em Jesus. É Jesus, não tem engano nisso. É só colocar Jesus que o engano sai. Você não precisa de mais nada. Esqueça tudo, qualquer baboseira, qualquer coisa. Fica só com Jesus que está bom. Só Jesus está bom. É Jesus, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é a obra consumada. É só disso que você precisa. É do sangue, é do corpo de Cristo partido na cruz, é do sacrifício do Calvário, é a obra consumada, é Cristo, é só isso. O ensino de Cristo. O inimigo vem trazendo guerras e conflitos. Tempo de guerra e de conflito. Guerra, conflito. Que eu sou esquerda, eu sou direita. Ei, mexi no vespeiro agora. Guerras, conflitos. Esse ano é dia de guerra nos grupos de WhatsApp da família. Guerras, conflitos. Dentro de casa, nas famílias, guerras, conflitos. O coitado do orelha que fale. Guerras, conflitos, maldades, né? Violência, briga, tragédias. Aqui, ó. Você acha que o inimigo está atacando hoje, sim ou não? Está olhos nus, está aqui todo dia, está na sua rede social, está nos jornais todo dia. Corrupção, conflitos, guerras, desde dentro de casa até no macro, né, nações, guerras e conflitos. É o cavalo trazendo guerras e conflitos. Como é que a gente neutraliza esse demônio? Vem igreja, vem marchando igreja. Vem marchando igreja. Vem marchando igreja. Nós vamos levantar o pilar da oração em 2026. Cadê a igreja viva vitoriosa em nome de Jesus? Só a oração quebra o laço dos conflitos e guerras. Está tendo muita perturbação na tua casa? Deve estar havendo pouca oração. Aonde não tem oração, pode reinar conflitos e guerras. Pastor, olha, eu falo A, meu marido entende B, os filhos entendem C, ninguém se acerta, não tem jeito. Para tudo e ora. Ora. É pela oração. Muito pode a súplica do justo por sua eficácia.
A oração de um filho, de uma filha de Deus, tem muito poder. Jesus diz: tudo que vocês pedirem em oração, crendo recebereis. Todo que pede recebe, quem busca encontra, quem bate, a porta vai abrir. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, antes de tudo eu peço que vocês usem orações, intercessões, súplicas. Peçam ao Pai, porque Ele vai fazer. Deus nos deu uma arma poderosa, igreja viva, a oração. Fala assim: aonde tem oração, o conflito não reina. Pastor, estou em conflito aqui com os irmãos. É muita falação e pouca oração. Nós vamos falar mais sobre isso. Aí vem o inimigo trazendo, um pouquinho para trás, queridos, morte espiritual. O inimigo ataca, ele não quer ver você cheio do Espírito Santo. Ele quer gerar morte espiritual. Um crente morto espiritualmente. As pessoas não acreditarem nas coisas espirituais, ficarem cegas. Irmão, isso não é normal, isso é um ataque do maligno. E a igreja se levanta, porque o Senhor colocou na igreja. Aí nós nos levantamos pela comunhão. Fala assim: a comunhão repreende, anula o ataque da morte espiritual. Irmão, você vê, o crente está firme, está com Deus, está orando, está buscando. De repente o inimigo começa a lançar seta para ele desanimar na fé. Aí ele para de vir no culto. Aí ele para, acontece. Aí para piorar, acontece às vezes algum enrosco, nem tal. Ele se desentende alguma coisa na igreja que ele não gosta. Aí o inimigo trabalha. Por quê? Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, faça a leitura espiritual. O diabo quer te enfraquecer. Imagina uma igreja com essa multidão, todo mundo cheio do Espírito Santo, curando os doentes, repreendendo os demônios, pregando a palavra, ganhando almas, animados na segunda-feira, acordando, partindo para cima, prosperando, tem os sonhos altos, colocando na presença de Deus. Ah, meu irmão, nada segura essa igreja. O diabo quer enfraquecer a tua comunhão. Mas nós nos levantamos e levantamos a bandeira da comunhão. Aí vem o inimigo atacando com fome, com miséria e as doenças. Está aí fora. Está aí fraquezas, doenças, depressão. O ataque do inimigo nessas áreas terríveis. Do nada, a pessoa fica doente, uma coisa sem explicação, umas coisas fora do roteiro. De repente somos atacados com doença e miséria. Mas o Senhor, como igreja, levantou uma coluna. E essa coluna é chamado Mesa dos Pães, que neutraliza a fome e a doença, e é chamado Ceia do Senhor. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos, no ensino de Cristo, para neutralizar o espírito de engano. E perseveravam nas orações, para eliminar o espírito de conflito e guerra. E perseveravam na comunhão da igreja para vencer a morte espiritual. E perseveravam no partir do pão para vencer a fome, a miséria e as doenças. Deus nos cercou de norte a sul, de leste a oeste. Nós estamos cercados, porque aonde tem a centralidade do ensino de Cristo, aonde tem gente orando, aonde tem comunhão e aonde tem a ceia do Senhor, nos lembrando que ela representa, o espírito de engano se dissipará, o espírito de conflito não vai reinar, a morte espiritual vai ficar longe de nós, doença e fraqueza, miséria, eliminados do nosso meio em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Atos dos Apóstolos diz que chegou um momento em que a Bíblia diz: e não havia necessitados entre eles. Eles vivenciavam
de forma tão intensa esses princípios, que chegou um determinado momento em que não havia mais gente necessitada no meio deles. Todos eram colunas, todos eram instrumentos de bênção, todos tinham para dar e não precisavam pedir. Cadê a igreja viva do Senhor Jesus? Em fevereiro, cada domingo, nós vamos fortalecer uma área e levantar esses pilares na vida da igreja, em nome de Jesus, amém? Hoje, de maneira especial, eu vou pedir que vocês aqui podem sentar. Um aplauso para esses amados. Obrigado, queridos. Vocês foram preciosos. Só vou ficar com a ceia aqui, porque hoje é a ceia, amém? Então, para neutralizar, vem cá, fome e miséria. Querida, abençoa. Aqui atrás, isso. Mesa dos pães, pode ficar assim do ladinho. Então, rapidamente, para a gente celebrar a ceia. Querido, por que a ceia é tão importante? Olha como a igreja apostólica olhava para a ceia de maneira tão especial, tão importante. Você sabe do que a ceia representa, amém? Você sabe do que a ceia está falando. A mesa dos pães, esse terceiro pilar registrado em Atos, corresponde à mesa dos pães da preposição, que ficava ao norte. A Bíblia diz que o mal vem do norte, Jeremias 1,14. E esta é a direção de onde os inimigos vieram para atacar Israel. Ao norte, exatamente aonde encontrava-se a mesa dos pães da proposição. Hoje o inimigo continua atacando a igreja, atacando o mundo, porque esse mal está sobre o mundo. A miséria, a fome, a pobreza. Esse é um principado que é vencido quando nós levamos em conta a obra de Cristo na cruz do Calvário. Vai dando glória a Deus aí, em nome de Jesus. Vai aumentando o glória a Deus. Atos 2,46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa. Olha o partir do pão, é a ceia. É a ceia presente na vida da igreja. Olha o que diz Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, olha o que diz a palavra aqui. Pode ir um pouquinho para lá, queridas. Isso. Olha só. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com que objetivo? Partir o pão, a ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A reunião aqui foi forte. Agora, olha só, deixa ali naquele versículo. Meu irmão, quem é o pregador da noite? Quem é o pregador da noite? Paulo. Para nós, Paulo, hein, pastor Wagner? Quem que vamos ouvir hoje? O apóstolo Paulo. Mas a Bíblia não diz que foi por isso que eles reuniram. A Bíblia não diz, e porque Paulo estava entre eles, fizeram uma reunião e Paulo pregou até horas da noite. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o objetivo, qual é o objetivo? Partir o pão. A ênfase não está na palavra do Paulinho. A ênfase está na ceia, na mesa. Por que nós nos reunimos? Por causa de Cristo, a centralidade do Cristo, o sacrifício de Cristo, a mesa, a ceia, o valor da ceia. Por isso que o diabo causa tanta confusão na ceia. Por isso que o diabo não quer que você participe. Por isso que o diabo põe tanta religiosidade na ceia, para que as pessoas fiquem até com medo de participar. O espírito da religiosidade, porque se você participar da ceia,
você é abençoado. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. Quem beber da minha carne, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Obviamente que Jesus não estava falando de canibalismo, ele estava profetizando a respeito da ceia, porque ele diz: a minha carne é a verdadeira comida, o pão, o meu sangue é a verdadeira bebida, o vinho ou o suco da uva, que representa o sangue e o corpo de Cristo. Quando você come, você está recebendo vida de Cristo em você, vida de Cristo fluindo em você. Pastor, mas lá em Coríntios, a Bíblia diz que não pode comer indignamente. Irmão, de uma vez por todas, põe aí 1 Coríntios 11, 29. Põe aí. Põe aí o 28, vamos começar desde o comecinho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. É para examinar para não comer? Examina e come. Examine e come. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Verso 29, agora o 29 é que todo mundo tem medo. Mas vamos explicar. Leia comigo. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos lá, irmãos. Interpretação de português. Isso aqui não é nem revelação espiritual. É só saber um pouco de português. O discernimento aqui é do corpo de quem? De que corpo ele está falando? Oh, glória a Deus. É para examinar o corpo de Cristo. Claro que não é para examinar o meu corpo. Se eu for examinar a mim mesmo, meu irmão, só vou achar desgraça. É examinar o corpo de Cristo. Vamos examinar o corpo de Cristo? Primeiro, seu sangue. O sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança. A Bíblia diz que o sangue é o novo e vivo caminho que nos leva a Deus. A Bíblia diz que pelo sangue nós somos comprados de volta para Deus. O sangue é o preço que vale mais do que ouro e mais do que prata. Pelo sangue você foi justificado. O sangue te torna justo diante de Deus. O sangue purifica você de todo o pecado. O sangue te fortalece. O sangue de Jesus te protege. Não há nada mais forte liberado sobre nós do que o sangue de Jesus. Quem crê, dá um grito de glória. Vamos examinar o corpo agora, representado pelo pão, pois pelas suas pisaduras fomos sarados. Certamente Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou no seu corpo o pecado, a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelo corpo de Cristo nós recebemos cura. Versículo 30. Porque muitos não estavam participando da ceia, discernindo o corpo de Cristo. O que estava acontecendo lá? Eis a razão porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos que... O que é esse dormir? É gente morrendo antes da hora. Então, por que as pessoas estavam ficando fracas e doentes? Porque estavam participando da ceia? Não. Porque, irmão, essa é a condenação que está sobre o mundo. Fraqueza, doença, fome. Não é porque a pessoa participou em pecado, participou e estava desviada, participou, tocou no sagrado e o sagrado matou ela. Meu irmão, Deus é amor, querido. Deus é amor. O que você acha que tem mais valor? O Cristo presente aqui no nosso meio em carne e osso, ou o cálice que representa o Cristo? O que você acha? O que você preferia? Dar um abraço em Jesus e sentir o corpo físico dele, ou ficar com a ceia? Eu queria ficar com ele. Quem queria ficar com ele? Abraçar ele, sentir ele, é ou não é? Irmão,
o que Jesus disse para as criancinhas? Não deixa as crianças me tocarem. Afasta, porque se alguém tocar em mim e estiver em pecado, morrerá. Meu irmão, isso é a antiga aliança. Isso é lá Monte Sinai. Ninguém toca no monte, senão morrerá. Jesus dizia assim, ó: vinde a mim, só os perfeitos. Vinde a mim, só quem fez tudo bom. Não, vinde a mim, todos. E ele qualifica: cansado, sobrecarregado, gente que não consegue, gente que está na luta, gente que está na prova, gente que está esgotada, gente que está estressada. Ele diz: vem a mim e eu vou aliviar teu fardo, eu vou trazer leveza para a tua vida. Aleluia. Vem, meu irmão, não deixa nada te impedir de receber essa bênção. Então, por que o povo estava sofrendo com as doenças? Porque essa é a condenação normal que está no mundo aí fora. A única coisa que nos defende biblicamente contra isso, a ceia. Ou seja, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a obra do Calvário. Quando eu trago a memória, quando eu penso no que Cristo fez, quando eu anuncio que isso é para a minha vida, quando eu creio na obra redentora do Calvário, quando eu tomo posse do sacrifício de Jesus, quando eu trago na minha memória e participo fundamentado nessa verdade, eu estou protegido contra a maldição comum do mundo. Não é porque a pessoa participou e não era membro da igreja. Meu Deus, participou, nem batizado era, está doente agora. E até porque eu nunca ouvi isso. Estou na igreja desde que nasci. Nunca vi isso. Mas há muitos anos eu prego sobre isso. E eu só vejo gente sendo curada, restaurada, reconciliando com Deus. Você precisa ver o peso que um irmão veio quando eu falei essa palavra sobre a ceia. E ele disse: pastor, há 20 anos eu fui disciplinado na igreja pelo pastor, porque eu andei de bermuda, e o pastor me disciplinou, me expulsou, eu não pude mais participar da comunhão. Todo dia que eu ia num culto, numa igreja, que eu via que tinha ceia, eu já ia embora, porque na minha cabeça eu não podia mais participar da ceia. Eu estava debaixo dessa palavra de condenação. Meu irmão, não é à toa que, sabe o que Augusto Cury falou a respeito dos crentes? Que um dos lugares onde tem mais esquizofrênico é dentro de igreja. Por causa dessas pregação maluca, religiosa, de condenação que jogam sobre o povo. E o cara, em vez de sair do culto renovado, cheio da presença, cheio de esperança, ele sai: meu Deus, coitado de mim. Meu Deus, nem da ceia eu pude participar. Sou um miserável, eu não sirvo para nada mesmo. O cara sai mais derrotado. E aí quem está lá fora esperando por ele? O diabo dizendo: é verdade, tu é um topeira, te mata. Para ti não tem jeito mesmo. Há poder no sangue de Jesus. A mesa é para os filhos. Onde estão os filhos amados do Pai? A mesa é para te abençoar, meu irmão. Verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Verso 32. Mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Paulo estava apenas corrigindo um negócio na igreja, porque lá a ceia, e eu termino, pode ficar de pé. A ceia lá não era esse suquinho. Obrigado, viu, irmãs? Vamos dar um aplauso aqui para as nossas irmãs. Obrigado. Não era essa mesinha aqui com um pouquinho de suco, um pouquinho de pão. Lá era mesa, ceia, farta. Aí no começo do capítulo 11, você vai ver Paulo falando assim, ó: irmãos, quando vocês forem para o culto, para a ceia, comam antes em casa, venham saciados, porque muitos de vocês estão vindo para a igreja para comer. E o objetivo não é vir para comer. O objetivo aqui é a gente celebrar o Cristo. O objetivo aqui não é comer o pãozinho e beber o cálice. O objetivo aqui é Cristo. É Ele. Então Ele está alinhando a igreja. Então o que vocês têm que pensar é: aqui tem tudo a ver com Cristo.
Pastor, e se por acaso alguém aqui não entender nada e comer o pão porque está com fome e tomar esse suco porque está com sede e ir embora? Não vai acontecer nada. Ele vai sofrer a condenação que todo mundo sofre, porque ele não crê que o sangue de Jesus é poderoso, por isso ele não usa o sangue de Jesus a favor dele. Hoje, quando nós estamos doentes, o que a gente fala? Eu repreendo essa enfermidade, porque pelas suas pisaduras eu sou sarado. Porque ele levou sobre si a minha dor e a minha enfermidade. A gente não aceita, porque não é normal. Fala assim, não é normal. Fraqueza, doença, morte espiritual, o engano, não é normal. O normal de Deus para você é você cheio do Espírito Santo, é você prosperando, é você saudável, é você alegre, é você animado. Quero ler com você o que está escrito em Êxodo, capítulo 35, versículo 20, quando Moisés diz a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, versículo 21, e vieram todos aqueles cujo coração os moveu, e todos aqueles cujo espírito os tornou dispostos, e trouxeram a oferta do Senhor para a obra do tabernáculo da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. E vieram tanto homens quanto mulheres, tantos quantos estavam de coração dispostos, e trouxeram braceletes, brincos, anéis, barras, todas as joias de ouro. Cada um que oferecia ao Senhor, oferecia ofertas ao Senhor. Essa é uma conclamação que Moisés fez ao povo para que participasse da obra. Neemias fez o mesmo. Depois, o próprio Senhor Jesus, mulheres auxiliavam Cristo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8 que mulheres ricas da sociedade ajudavam no ministério do Senhor Jesus, com os seus próprios bens. O apóstolo Paulo depois desafia a igreja, e são tantos textos aí, mas essa palavra específica de Moisés, quando diz pessoas cujo coração o Senhor moveu para isso. Nós sabemos que só assim, corações movidos nessa direção, corações que de fato entendem o valor da obra de Deus, o que a pregação do Evangelho pode causar e o impacto que isso pode gerar na vida de tanta gente. Eu quero desafiar você em 2026 a ser coluna nessa casa, amém, queridos? A ser coluna nessa obra. E você vai separar agora a sua oferta, o seu dízimo, nesse 1º de fevereiro, entregando sua primícia ao Senhor, dedicando a Ele, sabendo no projeto que você está envolvido aqui nessa obra. Os nossos diáconos vão entregar os envelopes, vão estar com as máquinas do cartão. Você que está em casa e também aqui no templo, na tela, tem aí o QR Code, a nossa chave Pix, para você estar semeando, investindo no reino e nos ajudando. Os desafios são gigantes, né? Gigantes. Obviamente, né? Quem é acostumado com construção, ficou aí calculando, você vê o desafio que é, né? Maravilhoso, mas a gente vai galgando e Deus vai dando graça e abençoando. Levanta a mão para o céu aí, em nome de Jesus. Me ajuda em oração. Me ajuda em oração, em nome de Jesus. A oração, sem dúvida, é o mais importante. É o que a gente mais precisa. Talvez você está pensando assim, puxa, como eu gostaria de ajudar um pouco mais. Mas estou num momento bem desafiador, pastor. Não consigo. Mas você pode orar. Você pode todo dia lembrar da gente. Lembrar da obra de Deus. Lembrar do que pela graça do Senhor a gente está fazendo. E apontando para o reino, apontando para que a obra cresça, para que tudo flua. E creia, se você pode semear, semeia. Se você pode se comprometer, se comprometa. Pessoas se comprometem com aquilo que elas acreditam que de fato pode mudar, pode transformar o coração de pessoas. Se você entende que o que estamos fazendo é tão importante, tem edificado sua vida e pode edificar a vida de mais pessoas, faça isso em nome de Jesus. Pai querido e amado Deus, glorificamos o Teu nome, reconhecendo a Tua provisão nas nossas vidas, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor.
Pai querido, colocamos cada dizimista e ofertante dessa igreja na tua presença. Oramos, Pai, para que todos sejam abençoados conforme a promessa de Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, iria suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Como Paulo, em 2 Coríntios 9, que diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, ele também abençoará, aumentará a vossa sementeira, enriquecendo-vos em tudo. Como a tua palavra em 2 Coríntios 8, que diz que o Senhor, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Assim oro pela provisão do teu povo, com base na cruz do Calvário. Pai, eu declaro provisão extraordinária sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada família, que portas de emprego se abram, ó Deus, que a empresa seja próspera, que onde teus filhos colocarem as mãos, o Senhor venha abençoar em nome de Jesus, e que haja uma paixão, um desejo de serem colunas da tua casa, de sejam mantenedores da tua casa e da tua obra, e vemos em 2026 o reino expandindo por todos os lados, a igreja sendo canal de bênção por todos os lados, ganhando muitas almas para o louvor da tua glória. A ti consagramos e a ti abençoamos, Senhor, cada vida que está se comprometendo nesses 6 meses, que o Senhor derrama o teu favor, abençoando, ó Deus, essa atitude de fé de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Declaramos o teu favor e a tua bênção em nome de Jesus, e a igreja viva diz: amém, amém e amém.